começar? Checando o microfone, tudo certo? Áudio? Então tá, vamos começar. Essa aqui é mais uma aula... Cadê minha anotação? Mais uma aula... Uma aula de sistemas operacionais, viu, gente? Aula número 20. Estamos fazendo aniversário. Número redondo e cheio, 20. Considerando que eu tenho uma aula zero ali, 21 já. 21 aulas. E, gente, é o seguinte. Na anterior... Vou compartilhar a tela aqui para a gente andar logo. Na anterior, nós continuamos falando de memória, né? Uhum. Essa tela. Essa mesmo. Então, vamos lá. Vocês me dão um retorno quando a tela aparecer, por favor. Apareceu uma agenda aí que não tem nada a ver? Apareceu, né? Apareceu. Então, vamos tirar a agenda que não tem nada a ver. Vou colocar aqui. Vocês vão ficar assustados quando vir minha agenda. Então, vamos lá. Seguinte, gente, olha aqui, ó. Lembra disso aqui? Que a gente fez uma... Aqui é um materialzinho que eu coloquei lá no Drive, que aí eu também trouxe na aula passada, né, que é sobre uma espécie de resumo, vai? Um resumo dos algoritmos de substituição de páginas, desse autor aí, tem o nome dele aí, né? Uhum. E nós brincamos um tanto aqui com isso, né? Vocês vão lembrar. Né, treinando esses algoritmos aqui, certo? Então, foi o FIFO, o LRU, o ótimo, mais frequentemente usado, eu não lembro se a gente fez, mas o LFU. Eu não lembro se a gente fez esse LFU. Mas aí, qual que é a minha proposta hoje? Vamos dar uma fechada hoje, né, num assunto específico, que é o de algoritmos de substituição de páginas, certo? E aí eu vou levantar outros problemas para a gente resolver, tá certo? Ainda sobre memória. Então, deixa eu essa página compartilhada. Vou achar outra. Eu quero aqui fazer ainda mais uma... Espero que seja essa. Apareceu para vocês Apareceu para vocês o LFU? Sim, né? Tá. Obrigado, gente. Então, seguinte. Vamos voltar aqui. Aqui o tamanho tá bom. Aí, nós na conversa anterior, a gente preencheu isso aqui, juntos. Né? Aí nós praticamos e tal, o FIFO, o LRU, o menos recentemente usado, o ótimo, que é aquele que serve de referência, o LFU, e aí, para a gente dar uma completada aqui, eu vou usar esse mais frequentemente usado. Então, qual que é a proposta para hoje? Vamos trabalhar com esse algoritmo o mais frequentemente usado. Vou colocar. Aí. Certo? Aí, quando a gente trabalhar esse cara aqui, o mais frequentemente usado, aí eu vou fazer um resumo, tá? E vou passar para um outro assunto relacionado à paginação, que é um algoritmo chamado não frequentemente usado, que é uma implementação por software do LRU. Eu vou explicar isso, tá? E traz uma ideia do aging, que é o envelhecimento de página, que eu julgo importante a gente entender, tá? A ideia do envelhecimento de página é aquela história assim, eu tenho que ter critérios para tirar uma página. Já falei isso bastante, já conversou bastante sobre isso, né? E o critério baseado no bit R,
de referenciar, e no BitM, eles nem sempre são suficientes, porque não basta ele ter sido referenciado. Eu quero saber também quando ela foi referenciada, né? Antes de chegar lá, eu só quero fazer um exercício aqui, fazer esse exercício aqui, especificamente para esse algoritmo chamado mais frequentemente usado, tá? Eu tenho duas telas, então às vezes eu fico de lado aqui, vocês sabem disso, né? Eu já falei. Então aqui, ó. Espero que vocês se lembrem da brincadeira, tá? Então, MFU, em toda essa... Aqui são as referências, né? Eu deixei lá no Drive, tem outro conjunto de exercícios lá. Quem estiver disposto a se divertir, Ok. tem outro bloco de referências lá para fazer o mesmo exercício, né? Então, esse aqui, ele se chama MFU, como eu já falei. Eu vou até escrever ele aqui, Most Frequently Used, tá? Ou mais frequentemente usado. Eu vou retirar a página, eu vou ler aqui para vocês aqui o documento, não está compartilhado, mas fique tranquilo, daquele mesmo material lá. O MFU substitui a página que tem sido mais referenciada. Portanto, o oposto do LFU, que é o menos frequentemente usado, né? O LFU, acho que a gente se divertiu com ele aqui, ó. Aqui, ó. Ele está aqui, na aula passada. Tá? O controle também é feito através de contadores de acesso. O maior problema desse algoritmo é que ele ignora o princípio de localidade temporal. E aí, por que eu estou falando isso, a localidade temporal? Porque em algum momento, ou hoje, ou no próximo, eu vou tocar nesse ponto sobre compartilhamento de páginas, tá? Então, ele ignora a localidade temporal. Então, tem um contador. Eu vou simplesmente substituir a página que é mais frequentemente usada. Então, a mais frequentemente usada, eu vou substituir. Pode parecer um contrassenso, porque eu já falei para vocês que qual que é um dos melhores? Vocês lembram? Qual que é um dos melhores, ou mais usado? Vocês lembram disso? Quem arrisca? Acho que o LFU, né, que é um dos melhores. E tem o LRU também, né? Sim, que é a É um conjunto, evolução do LFU. que o LRU é o Last, estou escrevendo aí, Recently Used, que é o menos recentemente usado. O que é diferente também, né? Já que eu estou escrevendo, vamos continuar aqui. O menos frequently, se certo, né? Used. Assim. Então, aqui, ó, least frequently used. Porque tem o menos frequentemente usado, que aí depende de um contador. Né? Então, aqui é a menos usada, em toda a trajetória ali, de um conjunto de processos ou de um processo, eu vou contar, o que tiver um contador menor, eu substituo. É essa aqui, LFU. O recentemente usado, ele não trabalha com contador. Ele checa o menos... Opa, então, peraí. Aí foi errado, agora sim. O menos recentemente usado, ou seja, eu olho só para o passado mais próximo, a menos usada recentemente, né? E a gente fez esse aqui. Esse que eu vou fazer agora, para a gente refrescar a memória nesse exercício aqui, que eu segui, é o most, mais frequentemente usado, tá? Então ele é exatamente o contrário do LFU. E eu já disse em algum momento para vocês que um dos mais usados é esse aqui, LRU, tá? Menos recentemente usado. Bom? Uhum. Então, onde que eu estou? Aqui. Mais frequentemente usado. Então, vamos ver aqui quanto a gente consegue aqui fazer. Como é que fica eu considerando, então, mais frequentemente usado? Olha, está tudo vazio, o que vai acontecer? Falta página, né?
E aí eu vou colocar esse um aqui e esse X para representar memória não locada, tá certo? Memória vazia. Entra 2, pode fazer assim, tá entendendo? Falta de página. Entra a 3, também deu falta de página. 1, 2. Acho que para ter uma coerência com os anteriores, eu vou fazer assim. 2 e 1. Não é isso? Aí o 4, falta de página, sim ou não? Sim. Sim. Vou olhar um Ctrl+C aqui, vai ficar rápido. Falta de página. Beleza. Eu tenho que substituir alguém. Então, o que que você faz? Ele olha para o passado, aí eu quero que vocês lembrem do que eu vou falar para eu usar isso lá na frente depois. Tá? Aí eu faço esses links, tá? Eu vou olhar, igual no LFU, eu olho para trás, uso um contador, mas no caso do LFU, eu vou pegar o menos frequentemente usado, né? Aqui agora eu vou usar um contador e vou qual mais usado? Quem que eu vou substituir, gente? Esse caso aí é irrelevante. Qualquer um. Qualquer um. Vamos partir da ideia aqui de que vai ser esse aqui, o número 1 aqui, tá certo? Então vai ficar 4, 3 e 2. Confere? Então saiu a referência 1. Né? O 2, olhe para trás. Qual a mais usada? Falta de página. Ah, não. Não, não pode falar. Não tem falta de página. Vamos simplesmente colocar 2. Vai colocar uma inversão aqui. 4 e 3. Vai. Não sei para que vai servir, não, mas vou fazer isso aqui. Falta de página, sim ou não? Número 1. Sim. Eu vou substituir a mais frequentemente usada. Me digam, por favor, com a mais frequentemente usada. 2. Passado completo. A 2. Então, eu vou colocar 1 aqui. Me ajuda aí, porque eu erro. O 4 e 3. 4 e 3. Beleza. Ok, Gabriel, fica tranquilo. Eu também não entendo a lógica desse aí, não. Vamos treinar. 5. Bom, você vê que é mais frequentemente usado, você tem razão, não faz. É só mais um exercício, e o exercício é um jogo importante, mas para contrapor até esse aqui, né? Que é o menos. Vamos ver o que vai acontecer. 5. Falta de página, sim. Vamos embora. Então, aí vai ficar o. Qual que é o que mais usou? 1. Usou 2 vezes, o 2 usou 2 vezes, né? Vamos substituir aqui. Vamos dar uma ajudinha para o algoritmo, né? Vamos deixar o 1 aí. Entenderam, né? Vamos deixar o 1, 5, Mas 1 e 4. não tem que tirar o 1, não? Então a gente vai tirar o. Ah, lógico. Eu estou com Mas 2 na cabeça. Claro. Então 5, 4 e 3. Fechou? certo. É porque eu estava com 2 na cabeça. Beleza. 6. Falta de página? Sim. Beleza. Qual que é o mais usado? O 5, 4 ou 3? 5, 4, 3. Vamos dar uma ajudinha para o algoritmo, agora vai dar certo. Vamos tirar o 3? Então, vou deixar o 5, deixar o 4, e vamos colocar o 6 aqui. Certo? Vou fazer da forma que a gente está fazendo. 6, 5 e 4. Beleza? 2. Falta de página? Sim. Qual mais usado? 6, 5 ou 4? Acho que Também, né? Vamos cair na mesma situação, mesma coisa. Vamos dar uma ajudinha para o algoritmo. Vamos deixar o 6 e vamos colocar 2, 6 e 5. Quando eu falo dar uma ajudinha, é porque eu estou usando aqui o LRU. Entendeu? De alguma maneira eu estou usando o LRU aqui na decisão, quando eu não consigo saber a mais frequentemente usada, eu acabei usando LRU. Percebe isso, né? Aqui nesse caso eu fiz isso. O 6 acabou de ser usado. Não vou tirar, não, deixa ele aí. 1. Falta de página? Sim. Então vamos lá. Qual a mais? é o 2. O 2 foi usado 3 vezes, né? Não tenho dúvida. Então vou colocar 1 aqui, o 6 e o 5. Vocês são craques. Falta de página? Sim. Então vamos entrar. A 1 foi usado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vou tirar 1. O que, Gabriel? Me ajuda. Você escreveu não. Ah, tá. Tá bom. Então vamos lá, tá bom.
Falta de página, vamos tirar um, é isso? Uhum. É um. Então, 2, 6 e 5. Estamos chegando lá. 3. De novo. Então, vamos ver. A 2, ela está muito usada, né? Vocês estão vendo. Então, ela vai sair. 3, 6 e 5. Pronto. 3, 6 ou 5. Quem sai? 3. 3, 7. Eu confio em vocês, hein? 7, 6 e 5. Beleza. A 6 não dá uma falta de página. Vamos só dar uma invertida aqui no baralho. 7, 5, tá? A 3 novamente vai dar uma falta de página. E agora? Qual que mais foi usado? 6, 7 ou 5? Obrigado. 3, 7, 5. Beleza? Mais uma falta de página. Estão acabando. 2. O 2 tem que entrar. 1, 2, 3. Tiro 3. 2, 7, 5. Não, opa, aqui não. Não tem falta de página. 2, 7, 5. Massa. 1. Acho que a 2 ganha, né, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tchau. Né? 7, 5. Olha só, né? Um problema que a gente acaba de perceber aqui, né? Acabou de tirar a página e eu vou precisar dela de novo. Então, eu vou colocar... É a 1? 1, 2, 3, 4 vezes a 1 é usada. A 5 é usada é a 1. Então, 2, 7, 5. Mais uma falta de página. 2 é campeã. 7, 5. E mais uma falta de página. Quem é campeão aqui? 3, 2, 3, 3, né? 4, 6, 7 e 5. Total, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Quer dizer, tá vendo? Eu fiz um exercício para vocês. O nosso conjunto de dados é o mesmo. Mesmo assim, nós fomos generosos em alguns momentos, usando um LRU, vocês perceberam, né? Porque em algum momento poderia ser um tanto faz, né? Vou substituir a mais frequentemente usada. Eu acabei usando o LRU para não substituir mais recente. Mesmo assim, deu 18. Repare, 18 para MFU. Vou salvar isso aqui. 18 para MFU. 12 para menos frequentemente usada. O 11 é o ótimo, né? Aquela referência. O LRU deu 15. Então, para esse conjunto de dados, o LRU perdeu, né? Inclusive para essa aqui, ó, para menos frequentemente usado, né? E a FIFO, que deu 16. Então, o que eu quero adiantar aqui? É claro, de novo, é só um conjunto de dados estrito como um exercício. Mas olha, esse aqui deu 15, porque eu sempre pego a menos recentemente usado, né? Então, eu olho ele para trás e pego só a menos recentemente usado. Vocês concordam que a localidade, aí eu quero falar um pouquinho de algum termo, né? Eu tenho um campo de observação mais curto, quando eu falo do LRU, olhar para um passado mais curto, certo? Sim. É o menos recentemente usado. Quando eu uso o menos frequentemente usado, eu já trouxe a premissa de que eu estou usando todo o passado, necessariamente, porque é um contador, concorda? Então, se eu tenho um contador, então, eu já trouxe essa premissa lá na aula anterior, falou, vamos fazer o LFU, mas eu vou olhar todo o passado. Então, você simplesmente tem um contador para cada página, e aquele que tem o menor contador ganha. Ou melhor, perde, né? Sai, né? Aquele que tem o menor contador sai, né? E da mesma lógica, com a mesma premissa de olhar para todo o passado completo, por que eu tenho que olhar? Porque assim eu determinei aqui para a gente treinar o MFU. Então, eu olhei todo o passado e falei, quem tem o maior contador, a página tem o maior contador, ou seja, foi mais vezes referenciada, sai.
concordo com o Gabriel, né, que isso parece um contrassenso, eu retirar a página que é mais frequentemente usada. Mas entenda isso como comparativo, exercício. Tá? O fato de eu olhar tudo para trás, certo? Todo o universo, todo o passado, é um determinante para esses algoritmos. Tá? E esse é o ponto que eu quero tocar hoje ainda. Tá? Então, fique com isso na cabeça. Então, existe uma questão da localidade, ou seja, por tempo, né? Ou por quantidade de referências, que eu poderia observar para fazer essa substituição. Tá? A gente chama isso de working set, um conjunto de trabalho, de páginas de trabalho. E é isso que eu quero discutir hoje, tá? Beleza? E também, não é só working set, aí talvez não dê tempo hoje ainda, né? Mas também discutir o seguinte, peraí, essa faixa que eu estou trabalhando é para um processo ou para vários processos? E eu não falei isso aqui, né? Então, essa string que nós usamos para treinar, eu não disse aqui se é uma referência de página de um único processo ou de muitos processos. Isso faz toda a diferença também na análise do projeto do sistema operacional, tá? Então, também outro elemento que eu quero tocar, tá certo? Então, guarde isso aí na cabeça por enquanto, para a gente ir conversando, porque vai ficar mais fácil de entender com essa introdução, porque aí eu vou lembrar desses casos aqui. Que o LRU aqui foi pior um pouco, que o LFU foi melhor, né? Porque eu não estou preocupado com a questão da localidade em relação a um ou mais processos, e também não estou preocupado com a faixa de tempo aí que eu quero aproveitar essas páginas. Né? Então, eu vou parar esse compartilhamento aqui e vou fazer outro compartilhamento. E eu vou compartilhar agora um outro material aqui para me ajudar. Espero que seja isso, que aparecem muitas telinhas para mim. Deixa eu ver aqui se é esse aqui mesmo. Apareceu aí, simulação do MRU em software? Apareceu. Ótimo, então é essa mesmo que eu quero. Então aqui, ó. Então, onde que eu quero? O que eu acabei de falar, tá? Eu acabei de falar sobre essa questão da localidade. Isso é bom para quem gosta de estudar, ler o livro, buscar o ponto que eu acabei de falar e avançar. Tem a ver com isso aqui, ó. The Working Set Page Replacement Algorithm. Algoritmo de substituição de página, baseado em conjunto de dados, o Working Set, tá? Acabei de falar. Também tem relação, que eu acabei de falar, lá naquela telinha lá do exercício, com esse tópico aqui que nós vamos falar também, tá? Que não é o WS Clock. Tem alguma relação, mas não é direta. Essa questão aqui, ó. Políticas de alocação local versus global. Bom? Então, só para vocês sintonizarem aí o ponto que eu estou falando. Então, eu vou voltar aqui e eu quero explorar essa discussão aqui do LRU. O LRU é aquele, né? Menos recentemente usado. Certo? Então, eu já vou botar logo uma figura aqui e eu quero discutir essa figura. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Qual que é o problema, né, do LRU? Tudo tem problema nessa vida. Essa parte a gente já aprendeu bastante de sistemas operacionais. Né? Uma série de problemas vão sendo resolvidos e com isso a gente vai entendendo ciência da computação, né? Com sistemas até de computação. Né? Olha só. O problema é esse aqui, ó. Deixa eu falar da solução? Aqui, ó. Estão vendo essa palavrinha? Deixa eu aumentar mais um pouco, deixa eu ver se vai dar. Ficou grande demais, né? Ficou grande demais. Aqui, ó. Aging. Tá? Então, vamos entender o seguinte. O ideal para um algoritmo tem vários ideais, né? Mas para o algoritmo de substituição de página, a gente já entendeu, né? Que eu quero, no caso do LRU, substituir a menos recentemente usado. Beleza. Né? Então, aquela
aquela que eu quero manter as páginas que foram usadas há pouco tempo, né? Acabei de usar uma página. A chance de eu usar essa página novamente é grande. Essa é a premissa, né? Então, mas não, o fato de eu só usar contadores, né? Contadores para manter essas referências, que é o caso do BitR. Tudo bem com o BitR? Eu espero que sim. A gente já falou muitas vezes, né? O BitR que determina se uma página foi referenciada ou não, né? Eu posso ter contadores para identificar se aquela página foi referenciada ou não. A gente já falou sobre isso também, né? No entanto, se eu tiver só contadores, o tempo todo só contadores, o que vai acontecer? Eu posso ter uma situação, né, que eu não consigo ter precisão. E aí o autor brinca aqui, eu gosto da brincadeira dele, ele fala que pode se parecer com um elefante. O que quer dizer com um elefante? Porque ele nunca vai esquecer nada. Então pensa assim, vamos ser didático aqui, né? E com exemplo prático. O seu programa em C, eu gosto de falar em C porque você está entendendo tudo, qualquer linguagem, né? Faz um código lá que ele executa várias operações, ele chama funções, ele chama a função 1, chama a função 2, chama a função 3. Tudo bem com isso, todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Então faz call, função 1, função 2, função 3. E você coloca isso num loop. E aí você chama a função 1. Eu vou alocar um conjunto de páginas. Chama a função 2, precisei de um outro conjunto de páginas. E vou marcando o bit 1. Presta atenção, né? Vou marcando o bit 1. Chama a função 3, marco bit 1 naquelas páginas. Aí eu chamo a função 1 de novo, num loop. Beleza? Quer dizer, vai dar certo, né? Vocês podem imaginar assim, porque o bit 1 significa a página foi referenciada, então, portanto, eu consigo ter acesso a ela sem fazer uma troca de páginas ou substituição daquela página, enfim, certo? Agora, se o seu programa fizer assim, função 1, função 2, função 3, de forma sequencial, né? E aí as páginas vão sendo marcadas e eu nunca desmarco elas. E o contador também, não é nunca desmarco, o contador vai só crescendo. Então eu marco a página, marco aquela página de novo, e o contador da página vai só subindo, subindo. Lembra do loop? Função 1, função 2, função 3, e você está num loop, certo? Um while forever lá, sei lá, um for, qualquer que seja. Mas é eterno. Vocês concordam que cada vez que eu referenciar a página, eu vou somar 1 no contador dela? Sim. É isso que até agora a gente viu, né? Cara, esse contador vai ficar muito grande, então não vai 1, 2, 3, 4, 5 mil, 1 milhão, né? E depois o programa sai do loop, entra numa outra área onde eu vou agora fazer outras operações, né? E nunca é esquecido aqueles contadores daquelas páginas. Como elas nunca são esquecidas, elas não saem da memória. Fica lá, preso. Mesmo que eu não use mais. Então, se eu fizer várias chamadas de função 1, função 2, função 3, dentro do loop, tá tudo jóia. Mas o seu programa não é só loop. Terminou o loop, aí tem outras operações, outros acessos, outras páginas. Essas outras páginas das funções seguintes, ou das estruturas seguintes, não vão conseguir se manter na memória. Por quê? Porque o contador lá é tão grande, da função 1, tão alto, que eles sempre vão ser maiores do que outros acessos posteriores da memória. Tá? E aí o autor chama isso de um elefante branco. Elefante branco não tem branco aqui não. Chama de elefante da brincadeira, que o elefante não esquece. Né? E ele coloca aqui uma coisa interessante. Vocês vão estudar compiladores, e o compilador ele tem etapas. Né? Aí ele faz essa analogia com compiladores. Então, um determinado passo do compilador, se o passo 1 acontece num tempo de execução bem grande, longest execution time, né? E passa por todas as fases de um compilador, é isso que ele fala aqui, né? Então, as páginas que estão contendo o código sempre vão ter contadores menor do que as páginas anteriores, né?
porque realmente elas foram contabilizadas sem parar, de forma sequencial e crescente. Tá bom? Consequentemente, o SO, Sistema Operacional, removerá páginas úteis, em vez de páginas que não estão sendo mais usadas. Né? Então, é por isso que uma saída tá bom, você pode até contar, mas você tem que ver também se as páginas estão velhas. Né? Qual que é o algoritmo qual que é o algoritmo que presta atenção só no fato da página ser velha? E mais nada. Lembra? Pergunta número 1, da prova número 2. Qual que é o algoritmo desses todos aí que fica muito prestando atenção nessa coisa de página velha? E que só faz isso. Você lembra? É o LRU? O LRU não, porque ele só olha a menos recentemente usada, né? E também, tá bom, ele pode cair nesse erro, mas tem um algoritmo primeirinho lá, o mais simples de todos. O que o FIFO faz? Primeiro que lembra da fila? A fila, de algum modo, ele só olha para as páginas velhas. Lembra disso? Uhum. De alguma maneira ele só faz isso, porque o processo entra na fila, processo não, a página, né? Ele entra na fila e vai envelhecendo na fila. Lembra disso? Aí ele sai porque ficou lá há muito tempo. É o único critério que ela usa, que aquele algoritmo usa é esse. O que eu estou querendo agora é juntar. Aqui não vai usar fila, mas foi só para lembrar, né? Eu estou querendo criar um contador, mas que funciona como também um contador que considera o envelhecimento da página. Né? Porque senão o contador fica alto demais para as páginas que foram processadas, e depois o tempo passa, e aquela página nunca mais é usada, e ela fica lá. Mesmo assim. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Tomara. Esse processo aí tem outro nome, tá? A gente chama de NFU. As não frequentemente usadas. Então, vamos ver como é que é essa história. Com o envelhecimento. Aí, vamos entender essa figura, porque essa figura explica o algoritmo, tá? Então, premissas. Eu estou aceitando que tem um bit R, tá? E quero criar uma forma de não só determinar que está referenciado ou não, como também determinar se a página está envelhecendo. Tá? Então, vamos ver se vocês conseguem compreender observando a figura. O que a figura está mostrando aqui? Cada retângulo desse aqui, ó, cada coluna, A, B, C, D e E, tá? Entendam isso aqui, né, como os tiques do relógio. Tá? Então, são ciclos de CPU. Entenda assim que vai ficar tranquilo. Tá? Então, aqui eu tenho um tique, aqui eu tenho outro tique, outro tique, outro tique e outro tique. Então, eu estou batendo. Pá. Né? Deu uma batida do relógio, eu vou checar se tem falta de página ou não. Outra página não. Certo? Então, são os tiques. No primeiro tique do relógio aqui, eu tenho esse cenário. Observe só a letra A, tá? Esse cenário aqui. Cada retângulo desse, cada quadradinho desse, vamos falar assim, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, representa aqui uma página de memória. E cada um desses aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, também representam a página de memória. Então, olha só. No primeiro tique do relógio lá, a página 0 tem o bit R qual? Estou marcando aqui. 1. Né? Aí, ficou um pouquinho melhor. Então, bit 1 significa que essa página aqui, nesse momento, nesse instante, tá? Foi referenciada. Tá? Essa página aqui. E a página 1 sempre começa em 0, tá, gente? Então, essa página aqui é 0, essa página aqui é 1, essa é 0, essa é 1 e essa é 1. Significa que essa página não foi referenciada, essa foi, essa não foi,
essa foi e essa não foi. Mapeando para cá, a página 0, tá vendo que tem um aqui no começo, né? É esse aqui. Ok. Essa página 1 é essa aqui. 0. Então, se você olhar, vamos ser prático aqui, né? 1, 0, 1, 0, 1, 1. É o que aqui? 1, 0, 1, 0, 1 e 1. Certo? Quando eu deslocar para o próximo tique do relógio, o que aconteceu com a página 0? Ela saiu desse estado para esse estado. Viram? O que vocês acham que aconteceu? De um tique para o outro tique. O que aconteceu com a página 0? A página de memória. Ela foi Para a direita, o bit. Ela foi referenciada outra vez. Então, nesse instante aqui, ó, essa página 0 foi referenciada. Nesse outro momento, ela foi referenciada de novo. 21. Ou, de novo, ou permaneceu referenciada. Tudo bem. Não vai fazer diferença, tá? Se eu pular de novo, eu continuo na página 0, tá? Tá vendo? Tem outro 1. De novo. Foi referenciada de novo. E aqui, de novo. Por que está repetindo aqui esse 1? É porque, repare aqui que esse 1 está aqui, esse 1 está aqui, esse 1 está aqui, esse 1 está aqui. Então, qual que é a ideia? É de que, com o passar do tempo, a página continua 1. Certo? Referenciada. De tal maneira que eu consigo ver o envelhecimento da página. Então, ela foi referenciada em quantos cliques, ou cliques não, bobagem falei. Quantos tiques do relógio ela continua referenciada? 4. No quinto tique do relógio, que é essa coluna aqui, ó, o que aconteceu com a nossa página, que eu estou analisando? Página 0, que é essa primeira linha aqui. O que aconteceu com ela? Não foi referenciado. Não foi referenciado, foi desligado o bit R. O bit R, ele é desligado de tempos em tempos para as páginas, tá? A gente já falou sobre isso. Mas o que importa aqui é que ela foi desligada, tá vendo? Tá? Então, se eu olhar para a história da página, eu vou ver que em 5 momentos de clock, tá? Os quatro primeiros aqui, ela estava referenciada e no quinto não estava. Né? Diante dessa explicação, tá? Dá para ver, por esse monte de zeros e uns aí, dá para ver qual que é a página que poderia ser substituída? Dá para perceber isso? Nesse momento aqui, por exemplo, ó, imagine nessa transição aqui, daqui para cá, qual a página que poderia sair? Dá para perceber isso? Talvez Daqui para cá, ó. a 3, talvez, né? A 3, o Gabriel respondeu ali, Daniel falando. A 3, ela tá bem suspeita, até porque também faz de ver ela, porque ela tá tudo zero aqui, né? Tá vendo? Ela tá toda zerada aqui. E depois, ó, a 3, deixa eu ver, a 3, 0, 1, 2, 3, né? Aqui, ó, 0, aqui tá 0, 1, 2, 3, 0 de novo, 0, 1, 2, 3, 1. Ela foi referenciada aqui no tique 2. Né? Aí apareceu 1 aqui. Certo? Aí no tique 3, temos um deslocamento para a direita. Acho que você está entendendo, né? Eu não falei isso, mas é isso que está acontecendo. É um shift. É direita. Então, o bit 1, ele foi para a direita, deu espaço aqui para o bit 0, dizendo, olha, nesse tique 3, essa página não foi referenciada. Aqui, ela, no outro deslocamento, no tique 4, teve um novo shift para a direita, e aí, mais uma vez, eu não referenciei a página 3. O que significa? Qual a semântica dessa história toda? É que em todo esse espaço aqui, ó, aqui o bit aqui, quanto? É 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem um byte aqui. Então, nesse espaço todo aqui, ela foi referenciada só nesse momento aqui, concorda? Só aqui, ó. Né?
e ela foi envelhecendo. Então, ela tem chance de sair. As outras, essa aqui provavelmente não sai, né? Tá certo? Por quê? Porque ela no passado, ela foi bastante diferenciada. Lembra do probleminha do loop que eu falei? É o que acontece nessa página 0. No passado, ela foi bastante diferenciada, mas aqui ela parou de ser diferenciada. Então, eu tenho uma chance de substituí-la lá na frente, né? Ou seja, eu posso observar o envelhecimento dela. No caso da página 3, que o Gabriel citou aí, você também, Daniel, né? A página 3 é grande chance de sair numa transição daqui para cá. Ela tem grande chance de sair, porque ela no passado, ela não foi referenciada só uma vez ao nosso contador aí, né? E daqui para frente não foi feito, né? Ainda. Beleza? Entenderam a ideia? Porque o meu propósito explicar aqui, meu esforço é para entender o, a concepção do algoritmo, né? Então, eu tenho um bit R de marcação ali de referenciado ou não, de uma maneira um pouco mais elaborada. Então, eu tenho uma forma de fazer deslocamentos à direita, né? De tal forma que eu consiga ver o envelhecimento da página e evitar que a página fique com um contador absoluto, sabe? Sabe, um contador simplesmente que conta para frente, crescente, e não deixa nunca aquela página sair lá no futuro. Então, essa é a tentativa desse algoritmo. Tá? Bem? Professor, Pois não, Dudu. então ao invés de usar um R bit para cada página, a gente tem que usar um byte, então bem Exatamente. mais memória. Isso. Nesse caso aqui, 1 byte, 8 bits. E aí, claro, você começa a ter um monte de discussões sobre isso, né? Peraí, mas 8 bits, vocês conseguem imaginar o que acontece? É um limite de 8 bits. É um deslocamento de bits, né? Quantos ticks que eu vou conseguir regular? Olhar para o passado em quantas vezes? Né? Obrigado, Gabriel, do chat. Claro, 8. Então você já como, peraí, então 8 bits, então quer dizer que eu só consigo olhar 8 passagens, vamos chamar assim, batidas do relógio, 8 ticks. Não é assim? Então, isso é um limitador. Sim, Daniel, se você considerar que você vai ter uma entrada da tabela de páginas, onde eu tinha um bit R, né? Um bit, o 0, 1. Nesse caso, eu teria agora um byte. Tem razão. De ocupação de espaço. É bem mais fácil ocupar, né? Como sempre, a gente tem escolhas. Né? Pode variar, né? É uma escolha. Quer dizer, você ganha em algum lugar, perde de outro lugar. Né? Trade-off, como sempre. Né? Essa discussão, aqui, ó, olha que interessante aqui. Na prática, 8 bits geralmente é o suficiente, se um clock está em torno de 20 milissegundos. Isso é uma confirmação do autor, né? Do livro. Quer dizer, em geral, 8 bits resolve. Para esse tempo aqui, ó, de 20 milissegundos aí do clock. Resolve. E tem também uma outra situação que reforça o uso desse algoritmo, que é o seguinte, e que tem a ver com o próximo, que eu quero comentar agora, o working set. Sabe-se que quando um processo está rodando, ele usa, no tempo, um conjunto constante de páginas. Eu não digo constante, entendam. É claro que pode ter uma variação ou outra, mas, no geral, os frames que ele vai usar, né, são os mesmos num processo de execução. Isso reforça o princípio do uso desse algoritmo aqui, também. Que basta, para um determinado processo, 8 bits é suficiente pelo tempo ali de 20 milissegundos, né, que o autor já falou, né? Mas também reforça a ideia de que, como eu tenho uma localidade ali, um conjunto de páginas referenciado, a chance de eu controlar melhor o envelhecimento aumenta. Então, você vê quantas análises, né, que a gente faz.
né? Que é justamente o 8 bits comporta, tá? O autor, eu não sei se ele fala esse ponto que eu acabei de falar, mas acho que não. Que ele está explicando, né? Não vou repetir o que ele escreveu aqui, né? Mas sim, não, mas certamente, né? O fato de eu ter um conjunto de páginas, vou colocar aqui, um conjunto de páginas que é referenciado múltipla, de forma recorrente, auxilia também, né, na efetividade desse cara aqui, do LRU, né? Tá bom? Uhum. Beleza. Então, em resumo, tá? Eu acho que eu fiquei com a necessidade aqui de nomear melhor esse cara. Esse algoritmo, ele é o LRU, tá? Até tem uma variação no termo, mas esse algoritmo é o LRU, esse aqui que eu acabei de falar. No entanto, com essa variação do bit-R, tá? Certo. E ele é chamado de NFU, que é o não frequentemente usado, tá? Acho que tem uma alarme aí. Tem aqui Deve perto. ser o Daniel. Tô ouvindo. Aí, Tá bom. Parou? Parou. foi mal. Beleza. É que o seu microfone aberto é melhor que a gente interage, né? E o pessoal aí não tem microfone, tudo bem, problema não. Mas quando tem microfone numa aula, eu acho que é melhor deixar aberto mesmo. Né? Somos poucos. Parou, beleza, vamos lá. Então, voltando. Esse cara que tem essa ideia do aging, do envelhecimento de página, reunido com a noção do contador e o princípio do LRU, tem esse nome, tá? Então é NFU, tá? Só para ficar claro, tá bom? Esse é o NFU. Beleza. Posso seguir? Pode. Tem alguma coisa incomodando aí? Se tiver alguma coisa incomodando, a gente volta. Aqui ele discute o tamanho do bit, se o bit cabe, é aquela discussão, 1000 tickets ago, né? Eu estou lendo aqui, eu acho que eu, de repente, senti necessidade de falar disso. Mas eu já falei, 1000 ticks, 1000, brinca aqui, 1000 ticks ago. Quer dizer, claro que não vai caber, né? Cabe 8, entenderam, né? Eu só consigo armazenar por página 8 ticks anteriores. Mas eu já falei, que em geral é suficiente. Um outro algoritmo de substituição de páginas, que o entendimento dele depende muitíssimo de tudo isso que eu estou falando há várias aulas, né, vários pontos que eu falei, ajudam a entender esse cara aqui. Vocês vão perceber isso agora, olha só. Claro que eu quero substituir página, claro que eu tenho que ter um critério para retirar a página da memória, já estão carecas de saber, né? Professor, uns mais que os outros, né? Ali, ó. Né? Eu tiro página de acordo com algum critério. A essência do working set, eu já vou logo para a essência dele para depois ir para os detalhes, né? É que eu tenho uma constatação já das pesquisas da época já feitas, né? E dos experimentos, de que, eu já falei um pouco sobre isso, de que os processos demandam um determinado conjunto de páginas recorrente. Por isso o nome, working set, conjunto de trabalho, tá? Page. Então essa figura aqui, vamos ver se eu consigo já ir na essência do algoritmo, tá? E depois eu vou nos detalhes. Observem essa figura, é um gráfico, né? Uma função. Vamos entender que é um gráfico aqui, K por uma função W de KT, tá? O que é esse K? O K é a quantidade de referências à memória mais recentes. Vamos dar uma pensada nisso. Então, o processo está rodando. Aí ele referencia N vezes a memória. Supõe, aquele processo ali. Tá? Eu estou falando de um processo para ficar mais simples de explicar. Tá? Então, dado um processo está rodando, então ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 K referências à memória. O K
é most, ó, recent, ou recente, mais recente. Memórias mais recentes, referências mais recentes. Aqui nesse eixo, eu tenho uma função chamada W, né, que lembra work, tá? Work set. É uma função KT. T é o tempo. Então, é uma função que tem como elementos aí dela o K, ou seja, a quantidade de referência à memória mais recente no tempo. A pausa, como sempre gosto de falar, é para ver se dá uma refletida. Né? Então, o processo está rodando, sei lá, ele vai gastar 10 milissegundos para fazer tudo que ele tem que fazer. Tudo bem? Vamos entender assim. 10 milissegundos para fazer tudo que ele tem que fazer. Esses 10 milissegundos é o T, tá? É esse T. Ele vai fazer K acessos à memória. Mas eu vou numerar, eu vou contar nesse caso só os mais recentes. Certo? Então o processo vai rodar 10 milissegundos e fez 1000 acessos à memória mais recentes. Essas páginas, nesse tempo, é o que eu chamo de working set pages. Legal? Certo. Certo. Working set page é um conjunto de páginas referenciada, ou working set page é o conjunto de páginas referenciadas em um determinado tempo T. Certo? Né? K vezes. Então, dito isso, o que eu quero? Não, daqui a pouco eu faço essa figura, senão vai ficar confuso. Eu estou partindo de uma ideia de que o processo ele vai sempre referenciar o mesmo conjunto de páginas dentro daquele tempo. Então, vamos brincar com aquela ideia do loop de novo, tá? Então, você tem um programa que está fazendo um loop. É um while. Um while x maior que 1. Aí tem ali, faça a chamada função 1, faça a chamada função 2, volto no loop. Tá? Então, é um loop que pode ser, vai girar muitas vezes, ou até para sempre, depende do seu código. Mas é um loop. Então, aquele conjunto de endereços de memória referenciada vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, isso é comum nos códigos. Fica fechado ali no conjunto de páginas. Tá? Mesmo assim, o que acontece? Quando o sistema tem uma partida fria, você entende o que eu quero dizer com partida fria? Você acabou de ligar o computador, vai. Vamos fazer uma analogia. Ligou o computador agora, tal, tudo tá, o SO sobe, os processos começam a subir. O que vai acontecer? Obviamente, a memória está completamente vazia. Claro, né? É uma partida fria. Né? Então, os processos começam a subir, o SO sobe. Quando os processos começam a subir, isso tem nome, tá? Chama paginação sob demanda. O que é uma paginação sob demanda? A memória está vazia, tá? E aí eu começo a ter uma série de page fall. Lembra do nosso exercício da tabelinha que eu fui preenchendo com vocês e digitando PF, 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 PF? Uhum. É aquilo ali. Todos os nossos exercícios, as 4 primeiras davam PF, né? Page for, page for, page for, né? Aquilo ali tem nome. Aquilo se chama paginação sob demanda. Ou a demanda de páginas, muito extensa. Então, o SO sofre aqui naquele momento, porque ele tem que trabalhar bastante carregando memória. Para a memória para memória física, tá? Fechou? Então, essa estratégia que é chamada de demand pages, porque as páginas são carregadas sob demanda. Né? Not in advance, quer dizer, não tem como eu carregar pensando no futuro. Eu vou carregando as páginas. Só que aí tem um outro problema, né? Nós estamos falando de quê? De paginação.
ou melhor, de multiprogramação, certo? Eu vou pular aqui um pouquinho. O que acontece com o sistema de multiprogramação? Qual que é o nome que a gente dá quando o processo sai da CPU para executar I/O, por exemplo, para esperar para um I/O, executar I/O, e depois ele tem que voltar, mas quando ele volta para a CPU, eu tenho que fazer o quê? Vocês lembram disso? Ele fica no site pronto, né? Fica esperando. Ele tem que voltar para o pronto, aí eu tenho que restabelecer o quê? O contexto. Lembra disso? Lembra que eu tenho que recuperar o contexto do processo? Um sistema de multiprogramação sempre tem que fazer isso, você tem que recuperar o contexto. Aí vamos pensar aqui agora, assim, um processo, quando ele sai da CPU, tudo bem, né? Eu armazeno o contexto, esse contexto ele é armazenado em memória secundária, né? E pode acontecer o quê? Pensa no processo lá, processo 1. O que pode acontecer com ele? Pode ser que ele perca todas as referências de memória que ele tinha. Tá? Então, o processo está rodando, aí ele está lá com todo aquele mapeamento de memória. Então, a MMU está trabalhando, está mapeando a tabela, tem a tabela de paginação, certo? Vocês lembram da tabela de paginação? Né? Toda aquela questão da tabela de paginação, aqui, ó. Claro que vocês vão lembrar, né? Essa aqui é a tabela de páginas, né? Aí o processo tem a sua tabela de páginas. Aí o processo sai da CPU. O que vai acontecer com a tabela de páginas? Tem que salvar. O que vocês acham? Tudo bem, eu posso até salvar a tabela de páginas, salvar o contexto, armazenar, mas se ele saiu da CPU, o que vai acontecer com a memória que ele estava usando, que está lá na memória física? O que vai acontecer com as páginas que aquele processo estava usando? Elas vão ser substituídas. Sim. Por outras páginas de outros processos. Legal? Uhum. E esse entendimento é fundamental para entender esse algoritmo do Workset. Tem que ficar bem... Esse é o problema, né? Então, se o processo sai da CPU, as páginas que ele usava vão ser usadas por outros processos que agora entram na CPU. Portanto, quando aquele processo que saiu retornar para a CPU, ele vai ter que começar tudo de novo. Com os page folders, Exatamente. Lá. Aí eu vou ter uma série de page folders outra vez. Estão captando? Gabriel, tá me entendendo? Espero que dê uma... se não, me fala que não tem problema, é só para eu ter um retorno de quem está na sala. Daniele, espero que esteja acompanhando também. Tá entendendo? Então, é como se fosse não é um start a frio, né? Claro que não. Claro que não. Eu disse no início que eu tenho paginação sob demanda para quando eu ligo o sistema. Claro, tem uma demanda de página. Uma série de page flows. Mas eu também tenho page flows quando o processo ele sai da CPU e principalmente se ele demorar dentro de uma escala de tempo aí que a gente deveria considerar, mas se ele demorar a voltar para a CPU. Aí quando ele voltar para a CPU, vai dar um monte de page flows de novo. Isso aumenta muito o tempo, né, até o processo estabilizar de novo. Tá? Gabriel, mas não poderia salvar esse contexto no disco enquanto estiver fazendo I/O? Pois é. Sim, eu posso gravar lá. Aliás, eu posso não. Eu gravo, viu, Gabriel? Respondendo a sua... Deixa eu ver essa pergunta de novo. Eu tirei aqui do chat. Mas não poderia salvar esse contexto no disco quando estiver fazendo I/O? Mas salva, Gabriel. Salva o contexto. Mas dá uma pensada. O que é salvar o contexto? Vamos lá. O processo 1 está na CPU. Ele está precisando de usar a memória. Claro, ele tem o código-fonte dele, programa, o texto, ele tem as áreas de dados e a stack. Está usando memória.
Suponha que esse processo esteja usando, esse processo 1 está na CPU, está usando a memória física, e suponha que ele está muito bem. Ou seja, ele chegou numa situação onde todas as páginas que ele precisa estão na memória RAM. Então, não há praticamente nenhum page for. Suponha, está rodando. Certo? Não está acontecendo page for, está fantástica a história dele, ele está redondo. Né? Beleza. Processo 1. Aí esse processo 1 escorrega, cai. O que é escorrega? Vamos lá. Ele precisa esperar um I.O. Errou. Aí ele precisa esperar o I.O. Aí ele vai sair de pronto, de execução, aliás, sair de execução, né? Vai bloquear, vai esperar um I.O. Pronto. Lembra que eu disse que ele está usando a memória física e estava muito bem? Todas as páginas estavam lá e não havia page for? Pois é. Salva o contexto. O que é salvar o contexto? Eu vou pegar todas as páginas da memória física e vou fazer o quê? Memória secundária. Salvar o contexto é colocar na memória secundária. Entendeu? Então, ele vai para a memória secundária. Agora, cuidado, deixa eu ser mais claro. Não necessariamente ele vai para a memória secundária, porque o SO também não é bobinho. Ele não vai pegar tudo que o processo estava usando lá e vai simplesmente jogar para a secundária. Não, o custo disso é alto. Ora, então, o que vai ser feito? Substituição das páginas do processo 1. O coitadinho que saiu. Vai entrar um processo 2 na CPU. O processo 1 está esperando a I.O. O processo 1 estava bem com todas as páginas na memória. Aí o processo 2 vai entrar. O processo 2 vai começar a rodar na CPU. E não quer nem saber. O SO vai começar a substituir as páginas que estavam sendo usadas pelo processo 1 e vai substituir pelas páginas que o processo 2 precisa. E a gente sabe que substituição é o quê? Tirar menos daquela conversa toda e colocar na memória secundária. Está entendendo que isso de certa forma, é um contexto que está salvando? Então, o processo 1 está salvo, assim, os dados dele estão salvos. Eu não vou ter que começar tudo de novo, obviamente, o que ele estava fazendo. Mas foi tudo para secundária. No pior caso, toda a memória usada pelo P1, o processo 1, está lá na secundária, no pior caso. Então, sim. O que eu estou colocando agora, observando agora, é o seguinte. O 2, ele está lá, agora, na CPU. Aí o 2 precisou sair. Opa, o 1 vai poder voltar, o nosso amigo. Nosso amiguinho lá, que toda a vida dele estava perfeita e teve que sair. Aí o 1 volta, suponho, dentro do que a gente já estudou de escalonamento de processo. Né, tá? Aí o P1 volta para a CPU. Ora, e agora? O que ele vai fazer? Ele vai continuar a vida dele. O que é continuar a vida dele? Page for. Porque pode acontecer no pior caso que a memória usada pelo processo 1, memória física, não esteja lá mais. Porque o processo 2, substituiu tudo. Entendeu? Ele perdeu tudo que estava lá. Perdeu assim, não está lá mais na física, está na secundária. Aí vai começar a acontecer page for um atrás do outro. Um atrás do outro. E isso demanda também. Né? Travou. Pô, Gabriel, você falou que... Boa explicação, ele colocou. E travou, foi, poxa, travou. Logo em seguida. Ai. O estranho é que trava a sua voz, o seu vídeo, mas a tela continua movendo ainda. O meu áudio travou? Mas a captura de tela continua movendo quando isso acontece, é estranho. Ai, meu Deus. Agora eu não sei onde parou, né? Como sempre. O tal da internet é isso. Foi só um pouquinho que travou. Foi só um pouquinho?
Porque aí eu estava falando quando o processo 1 volta, acho que isso vocês pegaram. Quando o processo 1 volta, aí, legal, Gabriel. Quando o processo 1 volta, aí ele vai passar por uma série de page faults. Né? No pior caso, nesse ponto. Isso eu também chamo de paginação sob demanda. Tá aqui, ó, paginação page, demand paging. Né? Demand paging. Então, isso tudo, pode perguntar, Gabriel, isso tudo é tudo um contexto para vocês entenderem com clareza por que esse algoritmo workset faz sentido. Né? Então, beleza. Aqui nessa parte aqui, ó, o autor diz que tem uma localidade de referência, né? Isso aí é uma definição para o que eu expliquei, que é o fato de um processo usar uma fração de páginas da memória. E em geral, é a mesma, tá? Então, eu vou... tem umas perguntas, né, Gabriel? Eu vou te responder. Só completar aqui. Então, a localidade de referência significa que, durante qualquer fase da execução, o processo referencia somente uma pequena fração, ou relativamente pequena fração de suas páginas. Então, fica ali meio que constante ali as páginas que ele precisa usar. Essa constatação ajuda muito na formação dos algoritmos, né? O SEO funcionar bem, né? Cada passo de um compilador... aí ele traz o exemplo do compilador. Esse exemplo é bom. Cada passo de um compilador, por exemplo, que tem vários passos, somente faz referência a uma fração de todas as páginas, em diferente fração e com uma diferente fração entre elas, né? Ficou ruim aí, mas deixa quieto. Traduzir assim não é legal, né? Deixa eu ver, Gabriel, isso só pode ser feito se a pessoa, quando for instalar o SEO, optou por colocar a paginação swap. Aí eu teria que falar especificamente de um SEO, né? O Linux, ele te pergunta isso, né? Ele te pergunta se vai usar swap ou não, e também te deixa definir o tamanho, né, da partição do swap. No Windows eu determino o tamanho do arquivo de paginação, se eu não me engano. Se você não tiver nenhum swap, isso é péssimo no sistema operacional. Né? O sistema operacional tem que ter um espaço de troca. Se ele não tiver um espaço de troca, ele vai funcionar? Vai. Mas ele vai funcionar muito limitado. Né? Ou faz acesso ao disco independente de como foi instalado. Sim. Então, é interessante isso aí, porque, a meu ver, o SEO te dá essa possibilidade, está mais relacionado não ao fato de... O SEO não vai deixar de fazer isso. Ele não vai. Ele está te dando a chance de definir o tamanho do arquivo, se você principalmente tiver um limite de espaço em disco, né? Então, sei lá, se eu não tenho tanto disco assim, então, peraí, deixa eu limitar o tamanho, né? É mais nesse sentido. Deixa eu... no caso do Linux, exatamente. No Linux, ele se define se tem swap ou não. Agora eu tô na dúvida, viu, Gabriel? Se você define... Você sabe isso? Então, eu tenho que definir se tem swap ou não, e se sim, qual o tamanho, né? Eu posso definir, certo? Vamos checar isso. O sistema operacional, ele não tem como funcionar sem memória secundária. Não, o sistema operacional como a gente usa. Não tem como. Esse sistema ordinário, comum, eu acho que dá para entender. Só a memória RAM, você não vai conseguir fazer muita coisa. Ele sempre vai usar. Ali só está te dando a chance de definir o tamanho. Só isso. Aqui, ó. Então, aquela localidade de referência que eu falei, né, é aquele conceito que eu já falei, né, acabei de citar, e aí,
qual que é o princípio, então, para o working set, que é esse algoritmo? Eu vou definir, então, um conjunto de páginas. Eu vou tentar descobrir, o algoritmo é o seguinte, qual que é o desafio dele? Ele tem que descobrir, durante a execução, qual o conjunto de páginas que aquele processo está usando frequentemente ali, chamado de working set, dentro do que eu expliquei, essa pequena fração de páginas. E não basta eu usar BitR, BitM, aging, não é suficiente, porque você não vai conseguir identificar quais são as páginas que compõem aquele working set. Tá? Então, olha só quando é que foi isso, esse artigo aqui, a DN em 1980, quando a gente falou desse working set. Né? Não pensem que isso não é ainda material de pesquisa, viu, gente? É. Tá? 1980 para a ciência da computação é muito tempo, mas tem muita gente trabalhando nessas coisas ainda. Claro que sim. Olha aqui. Se o working set está inteiro na memória, é um caso interessante, né? Lembra do meu exemplo do processo 1? Se o working set está inteiro na memória, o processo vai rodar sem nenhuma falta de página. É o exemplo que eu falei agora há pouco do processo 1. Aquele que estava rodando e está, ó, descendo redondo. Uhum. Tá tudo lá, tranquilinho, nem não está fazendo page for. Quando isso acontece, né, é porque o working set dele inteiro está na memória. Está tudo bem controladinho, né? Então, de novo, se o working set está inteiro na memória, o processo vai rodar, ou rodará, sem causar muitos page force. Até que ele mude para uma outra fase de execução, onde talvez ele perca algumas páginas físicas que estavam lá, né? Beleza. Então, dito isso, viu, gente? O autor, tudo que eu expliquei aqui, o autor fala em poucas palavras aqui, né? Aquilo tudo que eu falei sobre o movimento dos processos, de estados, e que faz ele demandar páginas, tá? Então, eu tenho que ter uma maneira de encontrar o working set do processo. Isso aqui que é o desafio do algoritmo, tá? E tentar carregar antes. Ainda tem algumas soluções que tentam descobrir, que é o chamar de pré-paginação, pré-page. Então, carregar as páginas antes, deixar os processos rodarem, é chamado de pré-paginação. Então, isso também é pensado para esse algoritmo. Né? Então, tá. Lembra dessa figura ainda? Uhum. É isso aí. É esse nosso amigo aqui. Como é que é essa curva aí? Ó? Vocês são bons na matemática, sabem tudo? Por que essa curva ela é muito mais acentuada aqui, ó? Tá vendo? E depois ela começa a ficar constante aqui. Qual que é a explicação? É uma perguntinha legal, né, de fazer. Coloca esse diagrama e pergunta. Por que isso acontece? O K é o número de referências à memória do processo. Certo? Tá aqui. Tá avançando, né? Uhum. Então, o número de memória. Agora, o que está ficando constante? O working set. O que é o working set? É essa relação aí no tempo, é o T, do conjunto ou melhor, das referências à memória. Uhum. Então, no tempo, as referências à memória, tá vendo? O que está acontecendo com o working set? Gente, aqui no Y é o working set. Ele não aumenta. O working set está acontecendo o que com ele, com o passar do tempo? Aumenta muito pouco. Não é? Essa figura aqui, esse gráfico, é para mostrar aqui que é um gráfico ficando estável. Por que é estável? E sem confusão, viu, gente? Aqui no Y, tá? É o working set, que é a representação aqui. Então, o working set aqui, ó, é nada. Concorda? Zero, né? Aí vai. O working set vai crescendo muito, ó. Né? Ó. Vai crescendo bastante. Você pode marcar aqui, vai crescendo bastante. Crescendo. Chega um ponto que o working set fica constante.
mesmo que eu tenha um K elevado. Beleza? Então, mesmo que eu tenha muitos acessos à memória, você vai fazer 1 milhão de referências à memória. Não importa. O working set é o mesmo. Tá bom? Essa é a semântica desse gráfico. Tá? Esse gráfico, ele é um gráfico que... Deixa eu pegar aqui, ó. Não. Deixa eu pegar aqui uma colinha aqui do nosso amigo autor aqui, porque eu sei que vocês são dedicados, vão ler no livro, né? Aqui, ó, o limite do work set, aqui, ó. Limite do conjunto, né, de trabalho, ele se torna largest finite because a program cannot reference more pages than its address space contains. O que ele está falando? Se torna maior, né, só que é finito, porque o programa não pode referenciar mais páginas que os seus endereços contêm. E poucos programas vão usar todas as páginas. É na linha do que eu expliquei, tá? Eu acho que a minha explicação ficou melhor. O fato de muitos programas acessar aleatoriamente um pequeno número de páginas, né? Tá aqui, ó. Mas esse conjunto muda lentamente no tempo. Ele está falando que ele muda lentamente depois de um determinado tempo, né? Então, no começo, eu tenho o Initial Rapid Rise, quer dizer, no começo da curva, então a curva ela é muito rápida no começo, né? E eu falei muitas vezes por quê, né? E no decorrer do tempo, a curva faz o quê? Ela vai ficando mais slower rise, né? Ela vai ficando mais suave e mais lenta, né? Aqui no sentido aqui, tá? Então, vai ficando mais suave. E reforçando, tem 2 motivos para isso aqui. O primeiro é quando eu tenho um sistema operacional que está iniciando e os processos estão subindo. Fechou? E segundo, aí é mais sutil, que toda aquela explicação que vocês falaram que travou, toda aquela explicação lá. Que bom. Quando os processos saem de um estado para o outro, sai da CPU, bom, né? Aí por processo, eu tenho esse working set aqui, né, que pode aumentar, né? Então, beleza. Aí o algoritmo, não sei se vai dar para hoje, viu? Porque eu queria... Esse assunto é legal, porque ele é rico, eu acho rico. Ele traz muitos elementos de sistemas de computação, né? O algoritmo, ele tem que resolver isso. Ele tem que entender que essa curva, ela é assim, e aí o algoritmo tem que minimizar essa curva. Então, na realidade, o propósito do algoritmo é minimizar essa curva aqui, ó. Principalmente quando o processo é chaveado. É aquela explicação que eu disse do nosso processo P1 lá. Principalmente quando ele é chaveado. Então, se ele sai da CPU e para de usar a memória física e as páginas dele são substituídas, eu tinha que ter uma maneira de não deixar substituir. Porque quando ele voltar, aí eu não vou ter esse impacto aqui dessa curva. Certo. É para isso que esse algoritmo ele existe, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe antes do algoritmo em si. Sim, tá aqui. Sim. Eu tenho uma curva aqui, no gráfico, né, que é tem um comportamento assintótico. Porque o conteúdo do working set não é sensível ao valor do K escolhido. Né? Então, olha aqui. Então, não importa, esse K só cresce, mas o que acontece com o meu working set? Ele se mantém em determinado ponto. Tá? É só uma ênfase mesmo para o que eu já expliquei. Muito bem. Professor, diga, Roberto. Quando mais processos estiver rodando ao mesmo tempo, pior essa curva, então? Por causa que vai ficar trocando toda hora, aí a curva não pode. Mais processos estiverem rodando. Aí o working set não pode ser muito grande. Sim, entendo. Sim. Eu não fiz essa análise aqui, ela tá mais geral, né? Ela é geral para independente da quantidade de processos. Aqui tem só o K, ele representa o número de referências à memória, né?
Sim, eu entendo que sim. Bom, se você tem muitos processos, a multiprogramação acontecendo, múltiplos processos rodando, então a chance dessa curva fazer isso ela aumenta. Agora, a gente tem que fazer uma análise também, que é uma análise que eu vou fazer lá na frente, aqui, ó, não no WSCOC, mas aqui na frente, aqui com os, aqui, né, nas políticas de alocação global e local, elas influenciam diretamente no workset. Por quê? Porque eu posso pensar nisso aqui por processo ou por sistema inteiro. Então, se eu conseguir criar páginas, tabelas de páginas localizadas ou endereços localizados, eu consigo melhor desempenho nesse algoritmo aqui. Né? Aliás, faz sentido, porque é justamente o conjunto de páginas, né, que aquele processo vai usar. Né? O workset é o conjunto de páginas dadas no K, tananã, isso aqui eu já falei. Tananã. Então, aí vem o algoritmo. Eu acho que eu não vou falar do algoritmo agora, não. Tudo marcadinho aqui. O algoritmo, ele trabalha com a ideia de tempo. Né? Ele não lida com a ideia de quantas referências de memória. É uma sacadinha pelo tempo. Mas eu acho que eu vou deixar para a próxima, tá? Porque aí na próxima eu retomo um pouquinho aqui, falo desse algoritmo, tá? A gente discute ele, tá? E depois eu vou trabalhar esses princípios aqui de projetos, tá? Que é as políticas de alocação local e global. Eu acabei de falando quase tudo. Vocês vão ver. Não tem como, os assuntos são interrelacionados. Né? A carga, o quanto de carga eu tenho que pensar para que eu tenha algoritmos que são performáticos ou não. O tamanho da página, em nenhum momento a gente questionou isso, né, gente? O tamanho da página. 4K é um número que a gente vem adotando, né? Mas por que eu tenho que ser 4K? O que aconteceria se eu tivesse páginas menores ou maiores? Qual a discussão sobre isso? A gente tem que saber discutir essas coisas em sistemas operacionais, né? E a área, né? A instrução de como é que a área de memória é alocada entre texto, a gente chama de texto, é o programa em si, né? E os dados e pilha. Essa alocação também influencia onde? No algoritmo de substituição de página. E por último, eu acho que é por último, não, ainda tem as bibliotecas compartilhadas. As páginas compartilhadas. Tem jeito de eu compartilhar uma página entre múltiplos processos? Né? Pode parecer longo, viu, gente? Mas isso aqui é mais eu passo, certo? E a gente coloca esses elementos e discute um pouco. Não é algo tão detalhado, vamos falar assim, como foram os algoritmos até agora. Tá? Deixa eu posicionar aqui só para eu encerrar da forma correta. Tá? Aí fica o registro da última. Cadê você? Aqui, ó. Que é aí fica legal aí para quem tem disposição de visualizar as aulas, né? Eu tô montando, viu, pessoal, eu tô montando numa página de forma mais elaborada todas essas aulas para no futuro, quando a gente retornar para o nosso cotidiano pós-pandemia ou durante pandemia, né? A gente fazer de uma forma organizada todas as aulas e tal, sabe, com atividades entre as aulas. Fiquem tranquilos, eu tô montando um material bem bacana para essa matéria, né? Certo, gente? Certo. Algum ponto aí final? Não? Então tá bom. Beleza. Eu vou... obrigado a você. A vocês três. Muito. Tá? Estamos botando na pilha. Certo, gente? Eu vou fazer assim, eu vou encerrar aqui, mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vou encerrar essa aula 20, a próxima é a aula 21, né?
Na próxima quinta é feriado. Vocês estão dispostos a vir para cá? Eu tô. Só depende de vocês agora. Fazendo nada mesmo, né? É só eu tá, agradeço, então, porque a gente mantém o ritmo, até das gravações também, no material, né? Mantém o ritmo. Tá bom, gente, eu vou mandar o convite, então, mesmo sendo um feriado, tá bom? Certo. Tá legal. Obrigado a vocês, então, gente. Abraços. Quinta às 10. Abraço, gente. Obrigado. Até. Valeu mais uma vez. Obrigado.